dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos fazer agora uma revisão de equação de segundo grau. Na verdade, a partir de agora, quando a gente já fechamos esses conteúdos, e agora nós vamos fazer algumas revisões. E eu escolhi a primeira revisão, fazer uma revisão de equação do segundo grau, que aí a gente pode fazer aquele apanhado legal, né? E depois a gente vai estar vendo outro assunto. Provavelmente eu faça na próxima uma revisão de função. Bem, gente, vamos lá então. Equação do segundo grau é uma das matérias, talvez a mais importante na parte de álgebra do nono ano. E você usa muito no ensino médio, segundo grau. Você usa muito, né, em algumas faculdades. Então, equação de segundo grau é muito importante. Nós aprendemos a resolver a equação de segundo grau da seguinte forma, tá? Primeiro, tem dois parâmetros nisso. Primeiro, tem que estar igual a zero. Lembrando que se tiver algum número desse lado de cá ou letra, eu tenho que passar para lá e reduzir os semelhantes, ok? Então, o segundo membro é igual a zero, tá? Vamos falar isso no decorrer do vídeo. A segunda parte importante é que a equação do segundo grau tem que estar o expoente, o maior expoente tem que ser o 2, tá? Que é como se aqui fosse um polinômio, e esse polinômio ele tem que estar elevado a 2. Ok? Para dizer que é do segundo grau. Elevado a 1 do primeiro grau, elevado a 2 do segundo grau, a gente também vai ver isso mais para frente. E eu andei explicando, né? Nós aprendemos a resolver pelo processo de Bhaskara, tá? Eu coloquei aqui a fórmula de Bhaskara, lembrando que a gente já tem que ter ela decorada. É uma excelente revisão, porque dá para a gente rever, né? Não deixar esquecer todo esse processo de Bhaskara e etc. Tá? Lembrando que o número que estiver com x2 é o A, o número que tiver com o x vai ser o B, então no caso o B aqui é menos 12, o A é 1, e o número que estiver sem a letra vai ser o C. Eu tenho que ser aqui dentro do delta. Esse triângulozinho aqui é uma letra grega chamada discriminante delta. Okay? Uma letra grega maiúscula chamada delta. E ele fica aqui dentro da raiz quadrada. É interessante que agora nós vemos a importância do delta, né? Até no gráfico de função de segundo grau, a gente vê o delta positivo, duas raízes reais, delta zero, uma raiz real, e delta negativo não possui raiz real. Então é importante a gente saber primeiro calcular o delta, depois a gente vai jogar ele dentro da raiz, e aqui é a equação completa, né? Equação de segundo grau completa. Eu separei um vídeo, tem até um vídeo antigo, que ele vai estar resolvendo a equação do segundo grau, tá? Eu vou estar colocando ele aqui, a gente vai rever todo esse processo de Bhaskara. É importante que quando a gente fala em revisão, a gente tem que rever tudo isso, então a gente vai fazer essa revisão, rever tudo isso, e a gente vai dar continuidade, ok? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar com uma equação de segundo grau, tá? Processo de Bhaskara. Vamos resolver essa equação de segundo grau no processo de Bhaskara. Eu vou pedir que você dê um pause nesse vídeo, para esse vídeo aí. Tente resolver ela. Tente resolver com a fórmula na cabeça. Se eu não conseguir resolver a equação de segundo grau, aí nós vamos resolver de outra forma. Primeiro, tente resolver ela aí. Vai, manda ver. Ok? Parou o vídeo? Conseguiram resolver? Vamos então para a resolução? Vamos lá. Coloquei aqui já um bizu aqui, ó. Equação do segundo grau aqui. A fórmula, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então eu vou resolver. Primeiro eu vou ter que saber quem é o A. O A é 1. O B é menos 10. E o C é 16. O A é 1, o B é menos 10 e o C é 16. Então, eu vou pegar o A, B e o C e eu vou substituir na minha equação aqui do segundo grau. Ok? Desculpa, eu vou substituir na minha fórmula de Bhaskara.
Eu vou tirar o A, B e o C, os coeficientes da minha equação de segundo grau, e vou substituir aqui na minha fórmula de Bhaskara. No lugar do B, eu vou colocar menos 10. Aqui, ó, no lugar do B, menos B, né? Virou menos 10. B ao quadrado vai virar menos 10 elevado a 2, menos 4 vezes A vezes C. Eu posso resolver tanto o discriminante delta separado ou, como eu estou fazendo aqui, juntos, tá? Geralmente, quando pede, assim, tem quantas raízes aí que você tem que estudar só o valor do delta, se é positivo, se é negativo, se é zero, você faz só o delta separado, não precisa fazer a equação toda. Nesse caso, eu vou resolver logo tudo. De uma vez só, joguei o delta ali dentro da raiz e já estou resolvendo. Então, substituí o A por 1, aqui onde era A eu coloquei 1, ok? O B por menos 10, onde era B aqui na minha fórmula, eu coloquei menos 10. E onde era C, só está aqui no delta, o C, eu coloquei 16. Então, eu fiz menos 10 ao quadrado, deu 100. Opa, está aqui embaixo. Menos B, então eu troquei o sinal, lembra? Menos fora do parênteses, troca o sinal de dentro, então deu mais 10, mais ou menos. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 16, 64. Então, deu, dentro da raiz, delta, 100 menos 64 dá 36. Então, eu vou resolvendo. Comecei resolvendo aqui dentro da raiz. Achei a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36, eu sei que já aqui é 6. Então, quando eu chego nessa parte aqui, onde que eu já achei o meu valor de delta, e ele é positivo, porque se fosse negativo para tudo, não dá para continuar, aí você vai colocar as raízes não pertencem aos reais, quando dá uma raiz ali negativa. Tá? Então, você vai fazer de que forma? Tirou a raiz quadrada de 36, deu 6. Então, vai ser 10 mais 6, dividido por 2. 10 menos 6, dividido por 2. 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. 10 menos 6, 4, dividido por 2, 2. Então, aqui eu achei, já resolvi minha equação de segundo grau, as duas raízes. Uma é 8 e a outra é 2. Pronto, gente. Dando continuidade, então, tá? Eu vou fazer agora uma revisão de produtos notáveis. A nossa intenção não é resolver pelo processo de Bhaskara. De Bhaskara nós já aprendemos. Então, o que tem de novo? Então, eu vou trazer um bizu para vocês e formas diferentes de resolver, e principalmente pelo produtos notáveis e fatoração. Antes da gente fazer essa revisão de resolver por produtos notáveis e fatoração, eu vou fazer uma revisão para a gente dar aquela relembrada de produtos notáveis e fatoração. Lembra que produtos notáveis e fatoração é uma matéria do 8º ano. Talvez uma das mais importantes lá no 8º ano. Então, dor de cabeça para muita gente e é importante a gente rever isso. Não é que assim, tipo assim, esquecer. Não. E fatoração, assim como função, é matéria-chave para cálculos numéricos. Cálculos numéricos é uma matéria que você tem na faculdade de engenharia, contabilidade. Algumas faculdades têm cálculos numéricos. Tá? Então, você vai precisar rever. Vai rever fatoração, produtos notáveis no ensino médio? Vai ter algumas equações, algumas matérias, alguns exercícios que você vai precisar fatorar ou fazer um produtos notáveis. Tá? Vamos rever então esse fatoração e produtos notáveis. Se for necessário, você vai ter que procurar esse vídeo lá e ver o vídeo todinho, se não for suficiente essa pequena revisão que eu vou fazer agora. Tá? Vamos lá. Eu fiz um resumo aqui entre os produtos notáveis e as fatorações. Cada produto notável tem uma fatoração. E eu vou fazer aqui um resumo também de qual é o processo de fatoração quando eu simplesmente peço para fatorar, fatore. Primeiro, eu sempre tento a distributiva, tá? Ou melhor, colocar um termo em evidência. Por quê, professor? Porque quando eu coloco o termo em evidência, ele serve para qualquer polinômio. Pode ser um binômio, um trinômio ou um polinômio de 4, 5 ou 6 termos. Eu sempre coloco ele em evidência. Eu tento colocar ele em evidência. Para colocar em evidência, eu tenho que procurar um fator comum. Se eu não encontrar um fator comum, ele pode ser um agrupamento,
ok? Aí eu procuro em partes, em partes esse fator comum. Ou no primeiro grupo eu tenho fator comum, no segundo grupo eu tenho fator comum, tá? Para um agrupamento, eu preciso no mínimo de um polinômio de 4 termos, desculpa, de um polinômio de 4 termos. 4, 6 e assim sucessivamente. Se eu não tenho se eu não consigo colocar em evidência nem fazer agrupamento, eu vejo se ele é um trinômio. Se ele for um trinômio, eu procuro o trinômio do quadrado perfeito. Aí ele precisa ser um trinômio. O produto da soma pela diferença é quando ele é um binômio. E polinômio do cubo perfeito são polinômios de 4 termos. Lembrando que trinômio do quadrado perfeito e polinômio do cubo perfeito, eles têm que se encaixar perfeitamente na regra do quadrado da soma ou da diferença, ou no cubo da soma ou da diferença. Pronto, gente. Agora, tá? Já vimos equação, já vimos produtos notáveis e fatoração. Então, essas duas revisões aqui já foi. Agora eu vou juntar os dois. Eu vou resolver a equação de segundo grau com produtos notáveis e fatoração. Essa é a intenção do vídeo. Novas formas de se resolver, tá? Então eu vou resolver agora produtos notáveis com fatoração, tá? E depois a gente vai estar voltando, ok? Vamos lá? Agora fazer algumas resoluções por fatoração. Na verdade já comecei, né? Vamos seguindo fazendo essas resoluções por fatoração. Aquilo foi um exemplo de uma expressão fracionária que eu já até resolvi. E agora vamos resolver agora outras equações fracionárias. Tá? Essa equação fracionária é do primeiro grau. E essa equação fracionária, tá? Ela vai ser do segundo grau. Por quê, professor? Ela vai ser do segundo grau por causa desse bendito x aqui em cima. Ó, x elevado a 2. Esse 2 está mostrando que é uma equação do segundo grau. Você só vai conseguir resolver fatorando, de cara fatorando. Professor, na hora eu vou começar lá a fatorar. Você vai ter que pegar e fatorar logo. Olhou uma equação literal, tá? Uma equação, desculpa, literal, você vai ter logo começar logo a resolver, ok? Como que eu resolvo? Primeiro eu vou fazer aqui uma fatoração que é trinômio do quadrado perfeito, tá? Da diferença, quarto caso de fatoração. Vou dar uma parada de novo, botar ir para rever, isso eu quero que mentalize, tá? Isso entre na cabeça da gente e fique ali repetindo ali várias vezes. Vamos lá? O terceiro caso é o mais conhecido, que é o trinômio do quadrado perfeito. Para eu fatorar o trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que seguir a regra do produtos notáveis, que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se eu tiver um trinômio dentro desses padrões, eu posso separar o primeiro e o segundo termo e fazer um trinômio do quadrado perfeito. Então, o trinômio do quadrado perfeito vai virar um quadrado perfeito, lógico, vai virar um quadrado. Nesse caso, é um trinômio quadrado perfeito da soma, vai virar um quadrado da soma. O trinômio quadrado perfeito da diferença vai virar um quadrado da diferença. Eu só tenho que me atentar nos sinais, preste atenção aqui nos sinais. No trinômio do quadrado perfeito da diferença, o primeiro sinal é negativo, somente o primeiro. O segundo sinal continua positivo. Então, o trinômio do quadrado perfeito da soma, os dois são positivos, ok? O trinômio quadrado perfeito da diferença, o primeiro sinal é negativo, ok? Muita atenção aí nos sinais. Vamos lá. Pronto. Então, o meu trinômio do quadrado perfeito da diferença vai virar x menos 5 ao quadrado, ok? Aí, eu tenho aqui um pulo do gato. Vou explicar o que seria esse pulo do gato. Eu tenho uma potência x menos 5 elevado a 2 igual a zero.
A única forma de um número elevado ser igual a zero é se esse número que está sendo elevado for zero. Então eu vou falar que x menos 5 é zero. Então eu tenho aqui, pode estar elevado a 2, professor. X menos 5 e x menos 5 é zero. Claro, eu só preciso resolver 1. Vou pegar esse 5 e vou passar para o outro lado. X é igual a 5. Acabou. Cara, essa fatoração ela veio para resolver a nossa vida. Porque se eu fatoro num trinômio do quadrado perfeito dá diferença, eu só vou pegar esse bendito 5 e só vou passar ele para o outro lado. Acabou, resolvi. X igual a 5. Bate ali certinho. Tá? Você não precisa esquentar a sua cabeça. Bem, gente, vamos agora resolver outro caso. Nesse caso aqui, é uma equação do terceiro grau. Aqui, ó. Por que terceiro grau, professor? É por causa desse expoente número 3 aqui, ok? Não é, deixa eu só esclarecer, não é o primeiro expoente que vai dizer qual é o grau da equação, tá? Não é o primeiro expoente. Na verdade, é o maior expoente do polinômio que diz o grau do polinômio. E um polinômio do terceiro grau tem uma equação do terceiro grau. O polinômio do segundo grau, aqui, ó, o maior era 2. Então, aqui é do segundo grau, uma equação do segundo grau. Lá, aquele primeiro que não tinha expoente, porque o expoente é o quê? 1, então é do primeiro grau. Então, eu tenho o primeiro grau, resolvi do segundo grau e vou resolver agora do terceiro grau como, professor? Eu vou resolver por fatoração, ok? Uma das coisas boas desse período de quarentena, tá? Tem até algumas coisas ruins, né? Tipo assim, não tem aquele contato, aquele presencial, aquele calor humano. Mas uma das coisas boas é que você pode rever os vídeos quantas vezes for necessário. Você pode, esqueci, professor, esqueci como soma a fração. Eu posso ir lá no vídeo do sexto ano e ver a soma, a operação com frações. Então tem essa vantagem, ok? Então, por isso que eu estou revendo a fatoração, já faço isso normalmente em sala de aula, e é importante a gente ficar toda hora voltando, que eu quero que esse conteúdo de fatoração entre na cabeça de vocês. Ok? Então, como eu vou resolver essa equação do terceiro grau? Fatorando. Antes de falar sobre fatoração, eu quero explicar assim. Primeira coisa, como eu vou fatorar? Eu vejo se eu consigo colocar o termo em evidência. Primeiro caso, evidência eu tento em todos, porque evidência serve para binômio, evidência serve para trinômio e evidência serve para polinômio. Então eu tento colocar em evidência. Professor, não dá para colocar em evidência, porque para colocar em evidência tem que ter x, aqui no último não tem. Ou todos têm que ter letras, e não tem letra aqui no primeiro. Não dá para colocar em evidência. O segundo caso é agrupamento, precisa de ser um binômio, um agrupamento precisa ser um polinômio. Então, não precisa ser um polinômio. Não pode ser binômio, não pode ser trinômio. Aí vem os casos de trinômio do quadrado perfeito. O nome já está falando, trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vejo o trinômio, como eu vi aqui em cima, um trinômio, primeira coisa que fui ver, é um trinômio do quadrado perfeito? Para tentar resolver. Depois tem outras fatorações de trinômio, tem Steven, tem outros casos. Então eu tento aqui. Não é, professor? Não é um trinômio. Aí eu vejo o quinto caso. O quinto caso é diferença de dois quadrados. O nome já está falando. Dois quadrados, então é um binômio. E no meio tem que ter uma diferença. E os dois têm que ser quadrados. Então, quer dizer, um caso assim muito específico. É um dos casos que mais aparece, mas é um caso muito específico, não dá para confundir. E depois tem o sexto e o sétimo, que é polinômio. Como eu vou tentar agora, eu vou ver se é um polinômio do cubo perfeito. Professor, um polinômio do cubo perfeito? Então, vou dar uma parada. Nós vamos rever isso, que eu quero que isso entre na nossa mente, que isso fique, por isso que eu estou revendo várias vezes. Vamos rever esse vídeo de polinômio do cubo perfeito. E depois a gente vai voltar, ok? Vamos lá?
seria um polinômio. Tá? Nesse caso, consiste em transformar um polinômio de 4 termos, em um cubo perfeito. Então, o sexto caso, eu vou transformar um polinômio de 4 termos em um cubo perfeito, respeitando que regra, professor? Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, e mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Percebe-se que todas as regras eu tenho ela decorada, eu tenho ela na ponta da língua. Por quê? Porque se não encaixar nessas regras, eu não consigo fazer um cubo perfeito. Então, para fazer um cubo perfeito, eu preciso de um polinômio que se encaixa perfeitamente nessas regras. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. E aí eu consigo separar o primeiro e o segundo termo e coloco eles em cubo, ok? Esse vai ser o polinômio do cubo da soma e vai me transformar num cubo da soma. O da diferença, eu só vou ter que ter atenção nos sinais. Os sinais alternam os sinais negativos. O primeiro é negativo e o último é negativo, ok? Que vai ser o cubo da diferença. Eu tenho que prestar muita atenção nos sinais. Perfeito. Professor, não é polinômio do cubo perfeito. Para ser polinômio do cubo perfeito, aqui teria que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui tinha que ser sinal de menos, aqui sinal de mais, para ser polinômio do cubo perfeito da diferença. Tinha que ser tudo mais para ser polinômio. Olhando os sinais, já vi que não dá para ser polinômio do cubo perfeito. Então, qual é o caso? Então, eu vou tentar logo o agrupamento. Então, por quê? O único que eu estou falando de polinômio é agrupamento, porque o terceiro e quarto não dá para botar em evidência, terceiro e quarto é trinômio do quadrado perfeito, não é trinômio. O segundo tem que ser binômio, então eu já vou para o agrupamento. Então eu vou dar uma parada novamente, vamos ver o vídeo agora de agrupamento e a gente vai continuar. Vamos lá? Ok? O segundo caso de fatoração é o agrupamento. Colocar o fator em agrupamento. Nesse caso, consiste em dispor os termos de polinômios em vários grupos de tal modo que fatora-se cada um desse grupo colocando em fator comum. Qual é o fator comum desse primeiro grupo aqui? É o x, professor. Então, coloco o x em evidência. Qual é o fator comum desse segundo grupo aqui? É o y. Então, coloco o y em evidência. Aí eu percebo, depois de eu colocar o x em evidência, o y em evidência, eu ainda tenho a mais b, que eu posso também colocar em evidência. Fazendo assim, eu tenho aqui uma distributiva de polinômios. Essa distributiva de polinômios vai me virar um agrupamento e o meu agrupamento vai virar uma distributiva de polinômios. Então, o produto notável do agrupamento é distributiva de polinômios, segundo caso. Então, gente, esse x2 menos 4 dá uma diferença de 2 quadrados. Então, nós já vimos diferença de 2 quadrados. Não vou nem ver de novo, não vou nem botar o vídeo de novo. Tá? Então, eu faço uma fatoração e quando eu faço a fatoração, eu tenho uma outra a fazer. Igual a evidência. Às vezes eu coloco em evidência, depois tenho que fazer um trinômio do quadrado perfeito. Às vezes eu coloco em evidência, depois tenho que fazer um polinômio do cubo perfeito. E aqui eu fiz um agrupamento e tenho que fazer agora uma diferença de 2 quadrados. Então pronto, fazendo a diferença de 2 quadrados dá o quê? X menos 4, x mais 4. Aí entra naquele caso lá de cima, né? Da potência que dá zero. Aqui é a mesma coisa, que é um produto que dá zero. Para um produto dar zero, um desses fatores tem que ser zero. Ou 2, ou todos. Então eu chamo logo todos de zero. X menos 4 é igual a zero. X mais 4 é igual a zero.
x menos 5 é igual a 0. Um desses tem que ser 0, ou 2, ou os 3 tem que ser 0. Pelo menos um desses tem que ser 0. Fica muito fácil. Eu vou pegar menos 4, passar para o lado, 4. X é igual a 4. Mais 4, passa para o lado, x é igual a menos 4. Menos 5, passa para o outro lado, x é igual a mais 5. Meu conjunto de solução até ajuda aí, por isso que eu falei em conjunto de solução, que você vai entender por que é um conjunto de solução, porque tem um conjunto de soluções. Então, pode ser, o x pode ser 4, vai dar certo. O x pode ser menos 4, também vai dar certo. E o x pode ser 5, que também vai dar certo. Então, o meu conjunto de solução, 4 menos 4 e 5. Pronto! Essa é interessante, esse tipo de resolução, né? E nós vamos também agora ver alguma coisa sobre soma e produto, né? É chamado produto de Stevens ou fatoração de Stevens. Então, vimos fatoração, vimos equação, vimos fatoração, vimos como a gente pode juntar, resolver, tá? Equação do primeiro, segundo, terceiro grau dessa forma, ok? E agora eu vou rever, vou fazer agora, continuar revendo, e eu vou falar agora também sobre soma e produto, né? Vou falar sobre soma e produto também, tá? Formas diferentes, a gente já está pegando umas formas, ok? Vamos lá? Pronto, gente. Agora eu vou resolver algumas equações do segundo grau, tá? Eu vou resolver essa equação do segundo grau pelo processo de fatoração. Okay? Lembrando lá de trás, fatoração. Então, vou resolver essa equação de segundo grau pelo processo de fatoração. Tá? Então, eu tenho aqui um número já fatorado igual a 0. Por que, professor? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu vou multiplicar x com x, x com 3, menos 1 com x, menos 1 com 3. Então, eu vou aplicar a multiplicação distributiva e eu vou ter isso daqui, ok? Então, aplicando a multiplicação distributiva, vai ficar x2 mais 2x menos 3. X vezes x, x2. X vezes 3, 3x. X menos 1, então vai dar 3 menos 1, 2. Menos 1 vezes 3, 3x. Então, isso aqui, aplicando a multiplicação, eu vou ter essa equação aqui. Já reduzi os termos semelhantes, tá? Que ficou menos x mais 3x, ficou 2x. Do segundo grau, como nós já vimos, né? É quando o maior expoente, o expoente da incógnita x, está elevado a 2. Eu posso resolver essa equação do segundo grau pela fatoração por Stevens, né? Ou Stevens, ou por soma e produto. Okay? Posso resolver por fatoração ou por soma e produto. Soma e produto também é um tipo de fatoração, vou estar explicando aí mais ou menos, né, como funciona. Então, eu vou poder resolver por esses dois tipos, ok? Então, pegando isso aqui, eu vou resolver primeiro, tá? Separando. Então, se um produto... Vamos lá, deixa eu voltar aqui para explicar melhor. Se um produto é igual a 0, tá? Já falei sobre isso, ok? Se um produto é igual a 0, então, um dos dois fatores é 0 ou os dois fatores vai dar 0, ok? Porque para uma multiplicação, para e pensa, para uma multiplicação dá 0, ou você vai fazer 5 vezes 0, 0. Ou 0 vezes qualquer número. Ou qualquer número vezes 0, ou até mesmo 0 vezes 0. Então, eu chamo logo os dois de 0. Vou pegar esse menos 1, vai passar para o outro lado, esse mais 3 vai passar para o outro lado. Então, x igual a mais 1, x igual a menos 3. Molinho. Cara, é um processo muito rápido, tá? Então, você vai pegar a sua equação, vai separar, os dois vão ser 0, passou para o outro lado, então eu vou ter duas respostas. Lembrando que a equação de segundo grau, ela pode ter uma ou duas respostas. Então, é muito fácil. E agora eu vou pegar uma outra equação. Essa aqui já vai estar na forma sem estar fatorada.
tá? Que é geralmente a forma que você vai ver mais. Cara, se você vê uma já na forma fatorada, cara, pega e fatora, já divide. Lembrando que para estar nessa forma fatorada, tem que ter esse detalhezinho aqui, ó, igual a zero. Lembrando que o produto tem que dar zero, então só posso dividir desses dois casos se o meu produto é zero. Se for 5, eu vou poder dividir? Não posso falar que x menos 1 é igual a 5, não tem sentido. Tá? Só se esse aqui fosse 1, então não dá. Só dá para que se for 0. O que eu faço? Eu vou resolver por fatoração. Primeiro eu vou fatorar isso. Eu posso fatorar por esteio, vou explicar, ou por agrupamento, tá? Que nós também já vimos e já aprendemos. Eu vou dar vou rever aqui agora, tá? Então primeiro eu vou fazer o agrupamento. Vamos fazer por agrupamento. Para fazer por agrupamento, nós aprendemos que tem que ter 4 fatores. 4 fatores. E aqui só tem 3. Então, vou pegar esse 12x e vou separar ele. Ok? Lembrando que tem que ser 0, tá? Eu vou separar ele. Então, eu peguei menos 12x e coloquei menos 5 e menos 7. Eu separei com menos 5 e menos 7. Se eu juntar, são termos semelhantes, menos 5, menos 7, menos 12, né? Não é verdade? Eu separei, professor. Por que você separou? Eu separei, gente, porque para eu colocar em evidência, eu tenho aqui o 7 vezes 5. Então, eu precisei separar para poder colocar ele em evidência. Porque eu vou olhar esses dois termos, x ao quadrado menos 5x, e eu vou colocar em evidência o menos x menos 5. Coloco o x em evidência, vai sobrar x menos 5. Então, eu já tenho que olhar essa possibilidade aqui de ter 5 para botar em evidência aqui e de ter 7 para botar em evidência aqui no segundo caso. Então, quando eu coloco aqui nesse 7x menos mais 35, eu vou colocar em evidência o 7, ou seja, o menos 7. Tá? Um exemplo claro de evidência, gente, importante entender isso, porque se aqui deu x menos 5, aqui também tem que dar x menos 5. Lembrando, se eu multiplicar menos 7 com menos 5, dá mais 35, tá? Toma cuidado. Então, coloquei esse em evidência e esse em evidência. Para eu fatorar em agrupamento, eu coloco em evidência 2 vezes e depois eu vou agrupar essas duas evidências. Vou pegar menos 5 e menos 5, coloco aqui na frente, o que vai sobrar? X menos 7. Ok? Então, eu já faço já o meu esquema. Virou agrupamento. Olha como é que essa equação aqui, ela virou essa aqui mole, ó. Virou na forma que a gente está conhecendo já sempre, ó. X, aí eu vou separar, x menos 5 é igual a 0, x é igual a 5, x menos 7 é igual a 0, x é igual a 7. Olha como é que eu resolvi mole, rápido. Se eu pego esse esquema aqui de agrupamento, já olha aqui, opa, 35, 7 vezes 5, já separo, fica muito fácil. Ah, professor, isso aí parece some produto. Vamos entender o que seria isso? Vamos lá. Fatoração por Steve. O nome é fatoração por Steve. Então, eu vou ter que pensar duas coisas. Eu tenho que achar dois números que somam do menos 12. E a multiplicação da 35, soma da menos 12, multiplicação da 35. Tem que parar e pensar, né? Melhor você parar, olhar e pensar, pô, 12, 35. Aí eu vou pelo produto. Sempre eu começo pelo meu produto, tá? Que é mais fácil. 1 vezes 35, 7 vezes 5. Só tem esse produto que a resposta é 35. Só tem essa multiplicação que o produto é 35. 1 vezes 35. Ah, professor, tem 7 vezes 5. 5 vezes 7, 7 vezes 5. É a mesma operação, na mesma conta, né? Se eu fosse por mais, eu tinha que ser 1 mais 34, 2 mais 33, 3 mais 32. Então, vai ter muita soma. Quando eu faço o produto, eu somo. Tá? Por quê? Deixa eu voltar lá. Tem que ser o produto, tem que dar 35 e a soma tem que dar 12. Então, quando eu somo, 1 mais 35, 36. Não deu 12.
5 mais 7, 5 mais 7, 12. Opa, então já achei. Pô, professor, mas calma aí, tem uma coisa errada. Aqui está dando menos 12, aqui está dando mais 12. Então vamos trocar todos os sinais? Menos 1 e menos 35 dá menos 36. Ok? Então a soma aqui no meio tinha que dar menos 36, não dá. Menos 1 e menos 7 dá menos 12. Opa, deu menos 12. Então a resposta, na verdade, é menos 5 e menos 7. Espera aí, rapidinho. Mas menos 5 vezes menos 7 dá 35? Dá. E menos 1 vezes menos... Então aqui, no produto, eu nem coloquei o sinal, porque se os sinais forem iguais, vai ser sempre positivo. Se os sinais forem diferentes, vai ser sempre negativo. Então eu pego esse menos 5 e menos 7 e coloco aqui a minha forma fatorada. Ó. X menos 5 multiplicando x menos 7 é igual a 0. Igual a 0. Lembrando, tem que ser igual a 0. Pronto. Fatorei para o Steven. Fiz a fatoração por agrupamento. Fiz a fatoração para o Steven. Tanto faz. Essa fatoração para o Steven vai resolver da mesma forma. Passo 5 para o outro lado, x igual a 5. Passo 7 para o outro lado, x igual a 7. Resposta, x igual a 5 e x igual a 7. Ok? Só pegar, passou para o outro lado e resolveu. Bem, gente, eu espero que tenha ajudado, que tenha sanado aí as dúvidas, né? Feito aí, resolvido tudo isso. Esse vídeo é um vídeo muito interessante, ele traz novas formas, essas novas formas ajudam muito a resolver, né? Então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bye bye!